nasceu uma filha, Dona Violante Sanches, casada com Fernão Rodrigues de Castro. E este Fernão Rodrigues de Castro, quem era? Era o pai do Dom Pedro Fernandes de Castro, qual casou-se com uma Dona Aldonça Soares de Valadares, pais da nossa Dona Ignês de Castro. Portanto, agora estão a ver como os fulvos cabelos, não sei se vieram da Ribeirinha, mas vieram por aí abaixo e vêm ter realmente a beleza e a sedução ter com a sua descendente, que é a Dona Inês de Castro. Mas, se me permitem, há uma coisa engraçada também, já agora, que faça a junção. É que esta Dona Aldonça, portanto, a mãe da Inês de Castro, Dona Aldonça Soares de Valadares, tinha uma irmã que é uma Dona Berenguela, salvo seja, uma Dona Berenguela uma Dona Berenguela de Valadares, pronto. Dona Berenguela Lourenço de Valadares. Esta Dona Berenguela, portanto, tia da nossa Inês de Castro, vem ter um filho, um Martim Afonso Telo de Menezes, rico homem, mordomo-mor da Rainha Dona Maria, e que vem ser pai de quem? Da Dona Leonor Teles. Agora vejam como encontramos aqui três mulheres fatais da história portuguesa, da literatura portuguesa, aqui um tecido a entretecer. Desde a Ribeirinha, temos a Inês de Castro, temos a linda Maria, temos a linda Inês e temos a linda Leonor. Portanto, há aqui três mulheres fatais que marcaram, deram sinal à nossa história, todas ligadas genealogicamente. Ora bem, estamos em 1352, no reinado de Dom Afonso IV, e já agora vamos saber como é que esta Quinta do Canidelo, como este Paço de Canidelo, veio parar aqui à Dona Inês. Havia um nobre cavaleiro, João Coelho, e o seu sobrinho, que tinham recebido do infante Dom Pedro, vão ao mosteiro de São Francisco da cidade do Porto e ali, perante um tabelião e testemunhas, fazem doação ao mesmo infante e para todo o sempre do padroado da igreja de Santo André de Canidelo, com todos os largos direitos inerentes ao mesmo padroado. 2 dias depois, isto é, em 12 de junho de 52, o infante Dom Pedro comparece no mesmo mosteiro do Porto e perante os mesmos coelhos e o mesmo tabelião faz doação do mesmo padroado da igreja de Santo André de Canidelo a Dona Inês de Castro. E o dito vigairo deu a sua autoridade ordinária e poder ao dito senhor infante de renunciar o dito padroado e pela dita entrega à dita Dona Inês. Estes 2 documentos, lavrados com 2 dias de intervalo, demonstraram-nos claramente que o infante Dom Pedro recebeu gratuitamente o padroado de Canidelo, única e exclusivamente para o passar à mão de Dona Inês de Castro. Era uma maneira de lhe aumentar os rendimentos e o prestígio pessoal. Quem eram estes coelhos? Porque se desfaziam eles generosamente do padroado da igreja de Santo André de Canidelo. Os coelhos eram nada menos, nada mais que uma vergôncia da família oriunda do Egas Muniz. Ora bem, mais documentos atestam esta ligação, portanto, a Santo André de Canidelo, que o nosso Dom Pedro passou à propriedade da Dona Inês de Castro. E o que é que acontece? Ela é morta, portanto, em 1355, como sabem. Em 1360 aparece-nos, já portanto no 4º ano do reinado de Dom Pedro, quando este monarca se lembrou, primeiro, de declarar pública e solenemente o seu casamento clandestino com Dona Inês de Castro. O suposto casamento ou real casamento. Dom Pedro declara solenemente ter casado com Dona Inês. Por isso, nem antes nem depois da morte de Inês, ninguém supunha que os dois amantes estivessem ligados pelo 7º sacramento da Igreja. Idêntica convicção se manteve enquanto viveram o rei Dom Afonso IV e a rainha Dona Beatriz, por tal forma que foi com extraordinária surpresa que se assistiu a um golpe de teatro
na vila de Cantanhede, quando Dom Pedro I, em ato notarial, declarou solenemente que se matrimoniara clandestinamente com Dona Inês de Castro. Naquela vila, e a 15 de junho de 1360, Dom Pedro fez comparecer um tabelião e mais o conde de Barcelos, o Vasco Martins de Sousa e mais uns japaniguados, um Frei Afonso das Leis e outros privados. E a todos eles ele declarou que haveria uns 7 anos, pouco mais ou menos, mas não se recordava bem no dia nem do mês, quer dizer, não se lembrava bem quando é que se tinha casado, nem do dia nem do mês, que se casara com a Dona Inês de Castro, que a ninguém informara deste casamento em vida de seu pai por causa do temor e receio que dele havia, que publicava agora este facto para desencarregar a sua consciência e dizer a verdade. Ao cabo de alguns anos de sigilo, alguns anos mesmo após a morte de Dom Afonso IV, Dom Pedro mostrava agora o seu maior e mais urgente empenho em tornar bem conhecido de todos o seu terceiro casamento. Por isso, logo 3 dias depois da revelação feita em Cantanhede, isto é, no dia 18 de junho de 1360, assiste-se em Coimbra, na sala onde se ensinavam as decretais, a um ato idêntico, mais solene e concorrido, com a assistência de prelados, alta cleresia e grandes do reino. Nessa sala, quem é que aparece? Aparece-me o Dom Gil, bispo da Guarda, que declarou assim: sim, senhor, haveria 7 anos, sem se lembrar também do dia nem do mês, sendo então Dião da Sé da Guarda e físico do infante Dom Pedro, ligado aqui, aliás, ao Porto, mas isso são outras histórias, encontrando-se ambos em Bragança, foi um dia solicitado por Dom Pedro para ir à sua câmara e aí o casar com Dona Inês, que presente se encontrava. Então ele, Dião, os uniu pelos laços do matrimónio, acrescentando que os nubentes viveram ainda como lídimos e esposos por espaço de 1, 2, 3 e mais anos. Antes do fim do mundo despertar, sem Dom Pedro sentir, dizer às donzelas que o luar e o aceno do amado que há de vir, e mostrar-lhes que o amor contrariado triunfa até da própria sepultura. O amante mais terno e apaixonado ergue a noiva, caída à sua altura. E pedir-lhes depois fidelidade humana ao mito do poeta, à linda Inês, eterna Julieta castelhana, do Romeu português. E ao Padre. Estando ainda no Porto, a 23 do mesmo mês de 1360, a pedido dos moradores do lugar da Afurada, mais uma vez revelou a estima que continuava a ter por aqueles povos de Gaia, porque nesta carta dizia: querendo fazer mercê aos moradores do meu lugar da Afurada, que é pertença da minha quinta de Canidelo, tenho por bem que eles sejam escusados e isentos dos encargos da minha vila de Gaia e que não paguem nem finta nem talha. Nesta mesma época, o rei Dom Pedro faz lavrar outra carta na qual se consigna que um reguengo, que é a pertença das quintas régias de Canidelo, seja arrendado a 5 homens da terra. Em 22 de outubro do ano seguinte, 361, estando Dom Pedro em Évora, manda lavrar outra carta, dando de foro a um tal Domingos e sua mulher Domingas, 2 casais, que o mesmo senhor possuía, aonde? No lugar de lavadores, no julgado de Gaia. Todavia, o que é que acontece? Realmente, a preocupação e a estima que Dom Pedro tinha por este triângulo aqui é muito grande. E a prova disso, temos mais uma prova, se me permitem, em 1366, o que é que faz o nosso Dom Pedro? Numa carta régia, em 22 de junho desse ano, diz, dirigido aos moradores de Canidelo: querendo-vos fazer graça e mercê,
possam haver selo e que ele seja com as armas de Portugal, com letras ao redor do nome desse lugar. A concessão do uso de selo e outras prerrogativas que Dom Pedro I dispensou à pequena povoação de Canidelo só se compreendem por uma afeição muito especial que o rei votasse à mesma povoação da região gaiense. E, por outro lado, é legítimo supor que esse carinho se filiasse no respeito e estima com que os homens daquele lugar trataram o infante que por ali pousou com sua família durante algum tempo. Ora bem, o que é que nos aparece aqui esta imagem de São Nicolau, a igreja de São Nicolau? Nós sabíamos, aliás, falando desta história, que a luta entre o Dom Pedro e o seu pai, o Dom Afonso IV, apoquentou muitíssimo a sua mãe, a rainha Dona Brites. Depois de muitas tentativas, de muitas iniciativas, de muitas diligências, consegue que estabeleçam, que estejam disponíveis para fazer a paz. Para fazer a paz, e então onde? Faz a chamada paz de Canaveses, é a chamada paz de Canaveses. Mas não aparecia, até agora não sabia onde é que essa paz tinha sido assinada, porque deve ter havido um sítio qualquer onde tinha sido assinada. E eis, senão quando, há muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, um dia e meio, concretamente, venho a descobrir que a paz foi assinada na igreja de São Nicolau, nesta igreja, que é a igreja antiquíssima, que pertence até à rota do românico de Marco de Canaveses. O Dom Afonso não esteve aqui a assinar, assinou no convento de São Francisco em Guimarães. Quer dizer, grande paz e tal, mas cada um assinou em seu espaço. É evidente que esta paz não iria durar muito tempo, como sabe, e, portanto, depois... Andámos por Canidelo, Lavadores, a Furada. Até falávamos em Santa Senhoria de Basto, porque é um dos pontos que o Dom Pedro, que eu agora não estive agora para demorar-vos, um dos pontos em que o Dom Pedro faz uma doação à Dona Inês, é uma capela em Santa Senhoria de Basto, na zona de Terra de Salto. Quem conhece sabe aquela zona ali, Santa Senhoria do Basto, é uma grande festa que fazem ali, portanto está muito ligada também, onde a Dona Inês tinha uma capela mandada a construir por ela mesma, a pedido do rei Dom Pedro. Ora bem, Santa Senhoria do Basto e de Salto, com Bragança pelo meio. Quer dizer, pelo meio não. Se houve casamento, foi por lá que o caminho para Alcobaça começou. Mas, na Europa, como iam os tempos por essa Europa fora? É que normalmente esquecemos que não fomos uma ilha do velho continente. E é sempre bom saber das ligações que por aí andavam, até porque, e isso é muito importante, quase sempre sobrava para nós. E nesta idade sobrava mesmo. Não nos cabe desenvolver aqui todo o tema, mas muito do que se passou à volta de Inês de Castro e da sua morte, cada vez mais os estudiosos procuram o seu entendimento nessa agitação, e digamos assim, peninsular, em que diversos responsáveis portugueses, a começar por Dom Afonso IV, auguravam perigos para a nossa independência. Não vamos agora demorar-nos sobre esse aspecto, mas faremos rapidamente, evoquemos. No século XIV, como outono da Idade Média, temos dois grandes acontecimentos. Temos a Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337, se estenderia com algumas interrupções até 1453, e temos também outra coisa. Temos a peste negra, com um período de ação fortíssima que decorreu entre 1347 e 1350. A guerra que, teoricamente, opunha a França e a Inglaterra viria a envolver todos os reinos ibéricos, que, em aliança com um e outro dos rivais, acabavam por se digladiar entre si, procurando a afirmação política mais oportuna. Não nos cabe aqui, mas isso exigiria até um tratamento autónomo, mas qual foi o enquadramento, como é que aparece a morte da Inês de Castro? É num enquadramento que nós podemos ligar à conturbadíssima cena peninsular, porque
por várias circunstâncias, a família dos irmãos estavam envolvidos com um dos partidos de Castela e queriam que a Inês de Castro influenciasse o nosso Dom Pedro, para o nosso Dom Pedro ir para rei, para soberano de lá. E isto levantou grandes, como sabem, várias vezes ao longo da nossa história. Houve sempre essas tentativas, ainda não, por exemplo, até com o nosso Dom Luís, com o Dom Fernando, etc. Aconteceu isso. E o que é que acontece? Realmente, isto agora foi pano para mangas para falarmos. Portanto, não sabemos o que é que efetivamente teria levado os nossos responsáveis na altura a matarem a Inês de Castro. Que só vos quero deixar como uma nota de pé de página, tem que ser lida a morte de Inês de Castro neste quadro da agitação e da perturbação peninsular. Entretanto, no meio desta agitação toda que temos aqui em São Nicolau, da parte de São Nicolau, há um ponto que interessava só aqui deixar registado, que é a antiga de Bragança, onde teria sido o tal casamento. Olha, Fernandina. Ora bem, o que é que acontece? Nós temos, portanto, estão a ver Quinta do Paço, Valadares, portanto, esta geografia, este itinerário, Valadares, a Forada, Bragança, o Porto, que quando o Dom Pedro soube da morte da Inês de Castro, veio por aí acima e juntou um exército, e um dos pontos em que ele quis fazer, que era atacar o Porto e ocupar o Porto, esteve duas semanas, o Porto esteve cercado 2 semanas por ele, saiu-lhe à estacada quem? O Dom Álvaro Gonçalves Pereira, pai do Nuno Álvares Pereira, que derrotou o Dom Pedro. O Dom Pedro, portanto, não conseguiu entrar no Porto. Enfim, portanto, realmente foi um assento, um problema muito grave, em que o Porto aparece envolvido de variedíssimas maneiras. Bem, chegámos aqui e podemos dizer que fazia só largo, depois disto tudo, fazia só largo aquele amor imortal. Crescia tanto como se ausente, no fundo, depois disto tudo, destes episódios que temos contado, crescia tanto esse amor imortal, como se ausente estivesse cada vez mais presente. Meditação pelo Cruz, Antônio Inês de Castro, Irmão Martício. Nunca mais te verei, nem minhas noites serão como uma areia no repouso, nem meus dias como o vento entre os cabelos, nem os teus olhos que eu perder meus, nem os teus colos que apontarei pelos dores e desejos, nem mais por ti em buscar o geral. Senhor, tão só por mim, na padrão da vida, estes reinos, vim que a morte é da rainha, e neste Portugal. Sorriso de Inês, dos olhos cobre a água do bombeiro, os cabelos parecem os sopais. Inês, Inês, ainda sem sossego, concreto por amor não por mais. Amor imenso que também é cego, amor que torna os homens imortais. Inês, Inês, distância a que não chego, morta tão cedo por viver demais. Os teus gestos são verdes, os teus braços são gaivotas pousadas no regaço de um mar azul turquesa em Campigal. As andorinhas seguem os teus passos, e tu, morrendo com os olhos baixos. Inês, Inês, Inês de Portugal, Área de Santos. E agora, para terminar, chamamos o Fernão Lopes aqui para o pé de nós. Diz ele: porque semelhante amor, qual ele, rei Dom Pedro, houve a Dona Inês, raramente é achado em alguma pessoa. Porém, disseram os antigos que nenhum é tão verdadeiramente achado como aquele cuja morte não tira da memória o grande espaço do tempo.
este verdadeiro amor houve El Rei Dom Pedro e Dona Inês. Agora terminar com um testemunho, um brevíssimo testemunho meu, de tão grande amor para tão curta vida, escrito em versos, poemas e cantos, com tão grande dor, por quanto seu rei tanto amou, diria que se mais amor houvera, lá chegara. Muito obrigado.